Oi, amigos. Nessa parte do curso, que é a parte então de síntese, que nós estamos juntando tudo aí, eu vou falar dos alimentos que são bons e ruins e como que a gente pode levar o melhor estilo de vida, né, para poder viver mais e viver melhor. Então hoje eu vou falar para vocês alguns alimentos que a gente deve cortar da nossa alimentação, alguns alimentos que são ruins, são inflamatórios, são oxidantes para o nosso organismo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa lista de alimentos que a gente deveria cortar de preferência, mas pelo menos reduzir ou deixar para situações muito específicas. Um alimento que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, são as farinhas refinadas, farinhas brancas, né? Então tudo que tiver farinha de trigo, aquela farinha refinada, isso vai ter um alto índice glicêmico, isso aí vai ser ruim para a gente. Então tem aquela questão do glúten, que também depois a gente fala dela, né? A gente até falou um pouquinho aqui no curso, mas os carboidratos simples, eles têm um alto índice glicêmico. Então todo tipo de farinha que vier refinado, isso vai valer não só para as farinhas, gente, mas também o açúcar refinado, né? Tudo isso que é muito refinado vai tirar o que daquilo ali? Vai tirar principalmente as fibras, que alteram o índice glicêmico. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, bolos, massas, pães, tudo isso, gente, vai ter um índice glicêmico alto. Então é o tipo de alimento que a gente deve comer em situações específicas. Muitas vezes as pessoas vão pensar o quê? Que é saudável comer ali a carne, o macarrão, o pão branco de manhã, que é o costume, né, de todos. Mas, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de alimento porque tem um alto índice glicêmico. Então tudo que a gente puder fazer para diminuir, para diluir, então assim, ó, misturar, por exemplo, no pão ali, coloca uma folha de alface, né, coloca um tomate, vamos colocar componentes naturais para a gente diminuir esse índice glicêmico. E nós vamos ver também na aula de alimentos funcionais alguns alimentos que vão diminuir esse índice glicêmico, o que pode ajudar. Então não é que precisa cortar, a gente só tem que tomar cuidado, não deve ser alimentos que vão predominar na nossa alimentação. Quando a gente olha a pirâmide alimentar, o que tem que ter na base? Carboidrato, não é mesmo? Mas são carboidratos complexos. Tá? Então, cereais integrais. Então, vamos trocar no dia a dia. Troca o pão pelo pão integral, troca a massa pela massa integral, troca o arroz pelo arroz integral. Tudo que tiver carboidrato, né? Carboidrato mais simples, a gente vai tentar usar carboidratos mais complexos. Um alimento ruim aí da nossa alimentação, lembra o seguinte, aquele café que a gente toma, tem gente que gosta mais do café com leite. A gente tem que tomar cuidado, porque essas máquinas de café pronto, que fazem um café com leite, mas que não é leite de verdade, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, olhar a composição desse creme, né, que vem escrito ali que é o café com leite. Muitas vezes naquilo ali vem o quê? Gordura vegetal hidrogenada, né, que a gente sabe que vai produzir gordura trans. Carboidratos simples, né, então mono e disacarídeos muitas vezes estão presentes ali, que vão aumentar o índice glicêmico. Então a gente deve tomar cuidado, é melhor evitar. Se for tomar o café com leite, toma café com leite, né? A questão do leite, daqui a pouquinho a gente já fala dela também. Outro alimento, gente, a tapioca, né? Ai! Tapioca, gente, é um ótimo alimento, é super gostoso, mas é um carboidrato também refinado. Então tem que tomar cuidado com as quantidades. A tapioca pode engordar, eu sei que ela é a queridinha de todo mundo que está tirando o glúten, mas tome muito cuidado com a tapioca por isso. No índice nutricional dela, muitas vezes vocês vão ver lá os valores da mandioca, eu já até falei isso antes. A mandioca tem muita fibra, então o índice glicêmico da mandioca é baixo. A fibra dela é até visível, a gente tira aquelas fibrazinhas ali, não é? Então assim, a mandioca ela é saudável, tem um índice glicêmico baixo, lógico que a gente vai tomar cuidado com a forma de preparo e as quantidades, mas a tapioca, gente, muito cuidado. Lembra que ela é refinada, ela engorda, então se você está querendo emagrecer, está querendo ficar menos inflamado, não deve ser o melhor alimento para você. Próximo alimento que é melhor a gente evitar, gente, suco de fruta. Aqui, vamos falar primeiro dos sucos artificiais, né? Aquilo ali é uma tragédia, né, gente? Vocês vão ver vários tipos de antes ali, então, edulcorantes, estabilizantes, flavorizantes, tudo quanto é anti vai ter ali naquilo ali. E esses são componentes que são ruins pra gente. Então, nós vamos ter aí alguns componentes que são fermentáveis, que podem causar sintomas gastrointestinais, nós temos componentes inflamatórios, fora que são calorias vazias, muitas vezes aquilo ali vai ser o quê? Fonte de carboidrato simples, né? Então açúcar mesmo, índice glicêmico alto, a presença de fruta naquilo ali é mínima, né, gente? Mesmo esse suco que já vem pronto, nem precisa ser o de pozinho, mas a quantidade de fruta que tem naquilo ali, se tiver, vai ser mínima, é melhor evitar, é o tipo de coisa que não deve nem entrar em casa. Agora, e o suco de fruta natural? Aí nós temos que tomar cuidado. Pensa o seguinte, no suco de fruta, o que a gente está fazendo? Tirando a fibra, né? Mesmo nos sucos que são integrais, o que está acontecendo ali? Aquilo vai ser triturado, diminuindo o poder de atuação das fibras. Então, o melhor seria comer a fruta mesmo,
né? Se for tomar suco, nunca adoçar suco de fruta, né, gente? A maioria das vezes não precisa, exceto um suco aí de limão e tal, mas se for adoçar, muito cuidado nisso, né? Porque o adoçante, o açúcar vão ter suas consequências também, tá? O melhor no dia a dia é tomar água mesmo. Outra questão dos sucos de fruta, né? Por exemplo, da laranja, a gente tirou a fibra, pegou o líquido e aí vamos pensar o seguinte, cada laranja tem em torno de 50 calorias. Você usa logo 6 para fazer um suco, são 300 calorias, é muita caloria, tem que tomar cuidado e alto índice glicêmico, gente. Então, ó, suco de fruta, muito cuidado, ingerir pouco. Não estou falando que suco de fruta é pior que refrigerante não, né, gente? Refrigerante, então, é o próximo item da nossa lista. Vamos cortar. Refrigerante vai estar mais ou menos naquele mesmo nível do suco de pozinho, né? É um ultraprocessado. Lembra o seguinte, gente, você olhou para o alimento, você não sabe o que deu a cor, você não sabe o que são os ingredientes, é porque normalmente vão ser os ultraprocessados. Então, esse tipo de alimento, a gente tem que tomar muito cuidado. Existem processados que são saudáveis, que são até funcionais, mas, gente, olha, tem que ler o rótulo. Se for possível, melhor evitar, vamos tentar ter uma alimentação mais natural. Mais um item aí na nossa lista, gente, as carnes processadas. Carnes processadas têm nitrosaminas, que são sabidamente cancerígenas. Esses alimentos, eles já entram na lista de alimentos sabidamente cancerígenos. Então, vamos tirar da dieta, gente, ó, salsicha, presunto, salame, salaminho, tudo isso, gente. Aquelas carnes processadas, presunto de Parma, tudo isso é melhor a gente cortar. Deixa para uma situação especial, foi numa festa, aí você come. Fora isso, gente, é melhor cortar. De jeito nenhum é um alimento para o dia a dia. Então tem gente que já acorda todo dia e faz o quê? O pão com queijo, presunto ali, pronto, né? Essa é a alimentação, esse é o café da manhã e acha que está super saudável. Aí tem o pão com alto índice glicêmico, né? Carboidratos ali refinados, o presunto, que é um embutido que é sabidamente cancerígeno, então realmente não é uma alimentação adequada. Com relação a queijo e leite, né, gente? Isso aí é um capítulo à parte, né? A princípio não são comprovadamente maléficos para a nossa saúde, mas tem estudos que associam a sintomas gastrointestinais. Por que isso? Por causa da presença da caseína, que quando digerida vai produzir o quê? A 7-beta-casomorfina, que pode atuar no nosso trato gastrointestinal, em alguns receptores que são aqueles receptores de opioides. Se fosse a caseína A2, que seria aquela caseína que quando metabolizada não vai produzir esse composto, a princípio não causaria esses sintomas. Mas além disso, tem a lactose, né, gente, que muitas pessoas não vão digerir bem, chegando aí a 30% ou até mais a frequência na população de pessoas intolerantes à lactose. Isso poderia levar a sintomas também. Algumas pessoas correlacionam sintomas, né, por exemplo, de vias aéreas, inflamação no organismo ao leite. Precisa de mais comprovação, mas tem pessoas que realmente vão se sentir mal, essas pessoas deveriam evitar. Alguns tipos de queijo têm uma presença muito grande de sódio, então tem que tomar cuidado com isso. Tá bem? Voltando um pouquinho nos refrigerantes, gente, tem estudo que relaciona refrigerante a ganho de peso, né? O refrigerante normal, claro, ganha peso mesmo, ele é altamente calórico, alto índice glicêmico. Mas e o refrigerante diet, como que isso poderia atuar? Bem, de várias formas. A primeira é o seguinte, quando a gente fica ingerindo muita coisa doce, a gente treina o nosso paladar para querer mais doce e muitas vezes a gente vai querer mais calorias depois, mais doce. Fora isso, a gente está enganando o nosso sistema nervoso central. Tem um estudo que mostra o seguinte, gente. Se você acredita que uma alimentação ela é rica em caloria, você tende a ficar mais saciado por mais tempo, por produção de hormônio mesmo, gente. Então a gente tem a capacidade, né, o nosso psicológico, de influenciar a reação do nosso organismo aos alimentos que a gente come. Então, se você come uma alimentação que você acredita que é muito calórica, você vai ficar saciado mais tempo. Se você toma um refrigerante que você sabe que é diet, que não tem caloria, a sua sensação de saciedade com aquilo vai ser muito breve e logo, logo você vai procurar alimentos. Fora isso, os refrigerantes ultraprocessados, a presença de adoçantes e os estabilizantes, tudo isso vai causar o quê? Uma alteração do nosso microbioma, podendo criar uma flora mais tendenciosa à absorção de calorias, que seria aquela flora típica do obeso, ou seja, vai ter um aumento do armazenamento de energia. Olha o problema. Então, gente, refrigerante melhor evitar no dia a dia, né? Deixa para situações de festa, situações especiais. O que mais que é terrível pra gente?
O fast food, né, gente? Fast food, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que a gente não deve ser terrorista, mas fast food não é uma alimentação saudável e não deve ser uma alimentação do dia a dia. Frituras são ricas em gorduras trans, que são sabidamente inflamatórias para o nosso organismo, vão aumentar o risco de doenças cardiovasculares, realmente devem ser evitadas. A gente deve ingerir o mínimo possível, de preferência nem ingerir. Tá? Então vamos tirar as frituras. Fora isso, ali vai ter o quê? Muita gordura, muito açúcar, muito sal, que em combinação vão gerar o quê? Mais inflamação no nosso organismo, tem índice glicêmico alto, vão aumentar a hipertensão, obesidade, dislipidemia, gente. Então, fast food melhor evitar. Vamos cortar a fritura do cardápio do dia a dia também. E a batata frita, né? A batata frita, gente, a gente vai tirar normalmente o que? A casca, que é a parte que tem a fibra, vai ficar com a parte que só tem carboidratos. São carboidratos de absorção rápida. Além disso, a pessoa está fritando, né? Então, acrescentando caloria e gordura trans. Batata frita, gente, realmente é o pior jeito de fazer a batata. O que é o ideal? Se for comer batata, que coma com a casca e prepare de alguma outra forma, né? De preferência cozida, ao forno, ver como que fica melhor para você. E o sorvete, né, gente? Sorvete também deve ser cortado do dia a dia. Então vamos tirar da nossa alimentação do dia a dia o quê? Sorvete, bolo, bala, todos esses doces em geral. Mas o sorvete tem uma coisa em especial, que seria realmente a presença de gordura trans. Sorvete no dia a dia a gente deve evitar. Fora isso, também as margarinas, né? Tudo que você olhar no rótulo que tem gordura vegetal hidrogenada tem presença de gordura trans, então vamos evitar. Então você vai ver o que? A margarina tem isso. A margarina basicamente é gordura vegetal hidrogenada. Além disso, né, os chocolates, as bolachas, né, biscoitos, esses doces prontos, então a gente deve evitar. Com relação ao café, né, o café, gente, a princípio tem vários estudos tentando incriminar ele aí, mas ele acaba saindo bem em todos. Apesar de o café sofrer aquele processo de torragem, a princípio, ele não aumenta risco de câncer nem de outras doenças, mas o café a gente deve evitar o exagero. Então, a cafeína em excesso vai aumentar a pressão durante um período curto, né, um período transitório, mas pessoas que têm hipertensão a gente tem que tomar um cuidado. Fora isso, vai afetar o padrão do sono. Tem pessoas que são metabolizadoras rápidas e metabolizadoras lentas. Quem é metabolizador lento deve evitar o café no período da tarde. Por quê? Muitas vezes toma um café ali na hora do almoço e não consegue dormir à noite, né? Porque não metaboliza bem aquela cafeína. Já outras pessoas tomam um café 10 da noite e vão dormir sem problema. Mas mesmo assim prejudica o padrão do sono, né, gente? O café é um estimulante, deixa para tomar no período da manhã e no máximo no período da tarde, mas à noite nem pensar. A não ser, lógico, que você trabalhe à noite. Fora isso, gente, ketchup, molho barbecue, né, esses molhos presentes aí muitas vezes nos fast foods, mas também em outras situações, eles são molhos calóricos, de alto índice glicêmico, né? A gente acha que é só um molhinho ali, mas quando vai ver, acrescentou muito, molha toda a batatinha ali, põe no sanduíche, isso vai aumentar as calorias e vai provavelmente prejudicar aí a sua alimentação e fazer ganho de peso. Fora isso, gente, tudo isso que eu tô falando aqui vai causar desbiose também, não adianta. Se a gente começa a comer mal, em poucas semanas aquilo vai alterar o nosso microbioma, causando quadros de desbiose. Então tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Quando a gente começa a comer muita carne ou muito vegetal, é nítida essa mudança no microbioma. Agora uma coisa sobre a cafeína, gente. A cafeína vai te dar energia, mas aquilo ali não é uma energia verdadeira. Você está, o quê? Desgastando mais o seu organismo para se manter acordado. Então muito cuidado com a cafeína, bebida energética, né? Isso aí vai te dar uma falsa sensação de que você está mais disposto, mas na verdade você está se desgastando para manter-se acordado. E muitas vezes essas bebidas, né, energéticas vão ter um excesso de açúcar, né, que também vai aumentar o índice glicêmico, vai causar ganho de peso, então muito cuidado com isso, tá bom? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, vários produtos diet, light, vão falar que tem baixo nível de gordura, né, gente? Hoje em dia a gente sabe que muitas vezes a gordura não é o grande vilão, e sim os carboidratos, né? Não é que a gordura tá livre, não. Temos que cuidar, né? Evitar o excesso. Mas quando eles tiram a gordura, muitas vezes vão acrescentar carboidratos, e isso torna o alimento ainda pior, menos saudável ainda, podendo muitas vezes engordar mais, mesmo tendo menos calorias.
Outro molho que a gente tem que tomar cuidado, né, gente? A maionese. Cuidado, ela é extremamente calórica, muitas vezes vai ter um excesso de sal e muitas vezes vão falar que ela é light e é a mesma coisa, muitas vezes vão substituir por carboidratos, conservantes e não vai ser melhor não, vai ser até pior no sentido de ganho de peso. Ainda falando aí nas bebidas, né, gente? Ó, muito cuidado com a bebida alcoólica, né, gente? Bebida alcoólica realmente, ó, tem alguns níveis que são considerados relativamente seguros, mas lembrando que qualquer benefício que as pessoas falam de bebida alcoólica tem que tomar muito cuidado, porque a tendência do ser humano é começar e acabar exagerando e nunca recomendar para uma pessoa começar a beber para que tenha melhora de qualquer parâmetro, independente do que seja. O álcool já tem alguns estudos mostrando que em pequena quantidade pode ter um fator protetor para alguns tipos de câncer, mas a gente tem que realmente tomar muito cuidado porque os malefícios em geral são muito maiores e eles são pró-inflamatórios. Fora isso, né, gente, alguns tipos de bebidas aí, por exemplo, né, limonadas de garrafinha, né, tomar muito cuidado porque aquilo ali não é limonada igual que você está acostumado a fazer, espremendo limão ou fazendo uma limonada suíça, tá? Muito cuidado, eu já vi várias vezes o negócio de ter um nome de fantasia, né? Como se não tivesse nada além de limão, e quando você vai ver é uma bebida extremamente doce, né? Muito cuidado com isso. Muito cuidado também com os iogurtes, né? O iogurte, gente, fermentado é em geral o quê? Um probiótico, né? Vai ser bom pra gente, mas a maioria desses iogurtes que são vendidos, eles são iogurtes pasteurizados, muitas vezes tem acrescido ali, né, açúcar, são muito doces, com alto índice glicêmico, ou seja, vão ser absorvidos rapidamente, são inflamatórios, engordam, e além disso, né, a presença ali de frutas nem sempre é uma presença relevante, né, da mesma forma que aqueles sucos prontos. Então, muito cuidado com esses iogurtes, porque a gente acha que está sendo um alimento saudável, quando vai ver não é. E muitas vezes vão ressaltar alguns benefícios, falar que é sem lactose, para cá e para lá, mas na verdade não teria um benefício para a sua saúde. Muito cuidado. São fontes de cálcio, mas os laticínios, em geral, não são necessários. A gente consegue repor o cálcio de outras formas. Bem, gente, então esses aí foram vários alimentos que a gente deve evitar no dia a dia. Toma muito cuidado, fica atento à sua dieta, né? E depois nós vamos ver os alimentos que são saudáveis, que a gente deve comer, alimentos funcionais, e vamos juntar tudo isso numa dieta que você deva fazer no dia a dia para viver mais e melhor. Eu sei que daqui a 5 minutos eu vou lembrar de mais alimentos, mas porque é isso mesmo, gente. A gente está sempre lembrando e conhecendo alimentos que podem fazer mal. Então a gente tem que ficar atento e sempre procurar conhecimento. Grande abraço e até a próxima!